Ok. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir, não é? O nosso vídeo. Estamos aqui mais uma vez nesse projeto da Prefeitura, da Secretaria de Educação, muito bom, que está levando a informação para você que está privado de estar na escola, né? Eu sou o professor Lázaro de Moura, já trabalhamos uma vez com esta atividade. Hoje nós estamos retornando aqui, vamos trabalhar os termos constitutivos da oração. Para tanto, eu escolhi aqui 3 habilidades. De repente, são 3 habilidades, não é? Pode aparecer, mas é muita coisa, não vai dar para ver tudo numa aula só. Claro que também não é para uma aula só. Nós vamos, como se estivesse na sala de aula, mas com o tempo, não é? A gente iria explorando um pouco mais do assunto. As habilidades que nós escolhemos têm por princípio, primeiramente, identificar em textos lidos ou de produção própria, né? Quando você for produzir o seu texto, os termos constitutivos da oração, sujeito e seus modificadores, além de termos acessórios, como o aposto e o vocativo. Todos nós sabemos, e vocês já viram isso no começo, que a oração ela tem 3 termos, não é? Os essenciais, os integrantes e os acessórios. Nós vamos trabalhar um pouco de cada, só para ter uma ideia. Na segunda habilidade, diferenciar em textos lidos ou produzidos por vocês, complementos diretos e indiretos dos verbos transitivos. Também, não é? Faz parte de toda a sintática, apropriando-se da regência desses verbos e o seu uso frequente. E a última habilidade, que ela correlata a todos os textos e todas as atividades que a gente faz, utilizar ao produzir texto, uma vez que a primeira e a segunda habilidade fala que nós podemos trabalhar estas habilidades, tanto em textos já prontos, né, de jornais, revistas, de livros didáticos, em qualquer material, como também quando você vai produzir o seu texto. Então, essa última habilidade, né, eu penso comigo que ela é frequente, deve ter uma preocupação tanto do professor em estar trabalhando isso com o aluno, quanto de você, como aluno, estar sempre com essa preocupação de que o seu texto, né, esteja dentro dos conhecimentos linguísticos e gramaticais, a sua ortografia correta, as regências e as concordâncias nominal e verbal, os modos e tempos verbais, né? Conjugá-los corretamente, fazer aquela ideia de passado, presente e futuro, e, obviamente, a pontuação que vai nortear o seu assunto de quando você está escrevendo. Tá certo? Então, seriam essas 3 habilidades que a gente iria tentar ver. Claro que não dá tempo de ver tudo e também, talvez o texto não traga todas essas habilidades, mas a gente vai ver algumas delas aí. Quais são os objetivos desta aula, né? No final da aula, o aluno deverá saber identificar os termos constitutivos da oração, sujeito, predicado, seus determinantes, né? Tipos de sujeito, tipos de predicado, e suas respectivas funções, não é? Qual é a função do predicado, qual é a função do sujeito e dos seus termos. Analisar a função e o emprego correto dos termos e dos complementos verbais. Então, é o objetivo básico que a gente gostaria de ver aí com vocês, tá certo? Para tanto, eu escolhi aqui, então, um texto muito conhecido. Você vai achar esse texto, ele é quase que para todas as idades. Se você pegar um livro infantil do primeiro ao 5º ano, você vai achar lá. Se você pegar um texto, aliás, um livro do 6º ao 9º ano, você também vai achar. Se você pegar um livro para o colégio, né, para o ensino médio, da primeira à terceira série do ensino médio, também você vai achar, porque é um texto que se adapta a todas as realidades. Depende muito de quem estiver trabalhando com o texto e qual o enfoque que eu quero ver.
O texto chama-se A Causa da Chuva, é uma fábula, não é? Fábula é um texto muito gostoso de se trabalhar, é um texto fácil e de interpretação, então a gente optou por eles aí, mesmo porque também essas habilidades, elas implicam em ser aplicadas em fábulas contemporâneas, ou seja, da nossa época, né, do nosso tempo. Então, essa fábula ela é do Milor Fernandes, que é um grande escritor brasileiro, né, já falecido, mas ele deixou aí muita coisa boa para se explorar nas aulas de português. Então, vamos ler aqui com vocês o texto, que é para vocês, né, terem uma ideia aí de como que é a história e depois a gente partir para dissecar, né, um termo um tanto quanto de anatomia, os conteúdos e as habilidades. Então, o texto diz assim: não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Aí eles começam, então, a conjecturar sobre a chuva. Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. Ora, que bobagem, disse o sapo, de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa começa a borbulhar suas gotinhas. Como assim? Disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam a deixar cair as gotas d'água que tem dentro. Nesse momento, começou a chover. Viram? Gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva. Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? Disse o sapo. Mas como assim? Tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas das árvores? Moral da história ou da fábula: todas as opiniões estão objetivamente erradas, né? Aí tem a informação do texto, de onde foi tirado, Milor Fernandes, do livro Fábulas Fabulosas, editora Círculo do Livro, né? Bem antiguinha aí a edição, mas um texto bastante trabalhado. Pois bem, antes da gente entrar no assunto da gramática ou da sintaxe, que são os termos constitutivos da oração, só para relembrar o gênero fábula, né, que todos vocês conhecem, já viram do primeiro ao quinto, no sexto ano, e vão ver até, né, o final do seu ensino médio. A fábula todos nós conhecemos, que é um texto narrativo, né, geralmente curto, pequeno, e que tem, geralmente, as personagens são animais. Também existem fábulas que as personagens são pessoas, são seres humanos, mas a característica maior dela é que as personagens são animais, que acabam adotando atitudes e personalidades humanas, né? E com o objetivo de sempre trazer algum ensinamento. A famosa moral da história. Então, a gente viu aí durante o texto que todos os animais discutiam entre si a respeito de uma causa tão fácil, que é a questão da chuva, é um fenômeno da natureza, né? E cada um, a seu modo, inventou uma causa para a chuva, sendo que, na realidade, a chuva não era nada daquilo, não é? A chuva é um fenômeno da natureza. Tudo bem, isso aqui é só para vocês relembrarem. Agora, dentro do tema que a habilidade vai exigir que a gente trabalhe a questão, não é? Então, vamos começar aqui pelo sujeito. Dentro desse texto, nós temos vários tipos de sujeito, relembrando aí, não é? Eu tenho sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, ou, mais comumente trazido nos livros agora, oração sem sujeito. O sujeito simples tem uma palavra só como núcleo, o composto duas ou mais, depende, né? Se eu fosse pegar aí os 3 animais e fazer uma frase só com ele, o sapo, a lebre e a galinha discutiam sobre a causa da chuva. Eu teria aí um sujeito composto, não é?
E daí o sujeito indeterminado, que é aquele que vai estar sempre na terceira pessoa do singular ou do plural, em que a gente não sabe quem é o autor ou não quer identificar, né? E depois o sujeito, a oração com o sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Não aí tá. Esse primeiro parágrafo do texto, você vai notar, ou nós vamos notar, que ele é um período composto, ele tem várias orações. Eu fiz aqui no meu rascunho, ele tem 6 orações, eu vou contando pelos verbos. Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Segunda oração, uns diziam que ia chover logo, outros que ainda ia demorar, mas não chegavam a uma conclusão. Se eu for trabalhar por oração, logo na primeira eu tenho uma oração com sujeito inexistente, ou uma oração sem sujeito, porque ela vai trabalhar a questão do fenômeno da natureza. Não chovia há muitos e muitos meses. Né? Então, a oração, uma das características do sujeito inexistente é que ele sempre é trabalhado com os verbos que indicam fenômenos da natureza. Eu tenho aqui também outro tipo de sujeito, mas não chegavam a uma conclusão. Quem não chegava? Claro que eu sei que quem não chegava a uma conclusão são os animais. Mas se eu for analisar a frase separada, não chegavam a nenhuma conclusão, como eu tenho alguma conclusão, eu vou ver que o sujeito aí é indeterminado. Eu sei que são eles, os animais, mas na frase não chegavam a uma conclusão, o sujeito está de forma indeterminada na terceira pessoa do singular. E eu tenho também um aqui bem facilzinho, e também eu poderia fazer uma reescrita de cada um dos animais com o sujeito simples. Os animais ficaram inquietos, não é? Aí eu faço a pergunta clássica: quem ficou inquieto? Ou quem ficava inquieto? Os animais. E eu vou ter então o sujeito simples. Dentro dessas orações eu tenho os elementos constitutivos, que são os adjuntos adnominais, os, né? As, que são os adjuntos adverbiais. Eu tenho também o tipo de predicado, relembrando lá, né? Eu tenho basicamente 3 tipos de predicado: o nominal, o verbal e o verbo nominal. Só nesse primeiro parágrafo aí também eu vou achar aí alguns deles. O predicado verbal, né? Outros diziam, eu tenho o verbo de ação dizer como núcleo, que ainda ia chover, ou que ia chover logo, ou ia demorar. Eu tenho também o predicado nominal. Os animais ficaram inquietos, não é? Eu tenho o sujeito simples, com o seu adjunto adnominal, os animais é núcleo do sujeito, ficaram inquietos, ficaram o verbo de ligação, é um modo como eles estavam, não é? E o inquietos, o predicativo do sujeito, que é um elemento constitutivo do predicativo que também faz parte da oração. E eu vou destacar, então, dentro desses textos, dentro desses parágrafos, vários elementos que vão constituindo os termos da minha oração. Depois eu tenho o adjunto adverbial, que aí ele vai aparecer várias vezes a respeito, né, do tempo. Todos nós vimos desde o começo do texto que o adjunto adverbial aí é sempre de tempo, embora também tenha de local, mas tem aí, olha, chove quando cai a água do telhado do meu galinheiro. Chove quando a água da lagoa borbulha. Então, a ideia de tempo, não é? E depois de toda a discussão, vai lá. Nesse momento, começou a chover. Quando que começou a chover? Nesse momento. Adjunto, adverbial, também de tempo. E o adjunto adnominal, mais lá para frente, quando vai
fazendo a explicação das demais coisas, não é? Teto do meu galinheiro. Então, é um predicativo, um adjetivo que vai mostrar, não é um teto qualquer. Do meu galinheiro. Folha das árvores, gota d'água, água da lagoa, não é? A famosa locução adjetiva que tem a mesma função do adjetivo, que é qualificar o substantivo, ok? Então, esses, em resumo, são os elementos, os termos constitutivos da oração, que vai dar toda a ideia para que eu possa entender como que é uma oração completa, ok? Espero que vocês tenham entendido, não é? Apesar de ser muita coisa, mas deu aí para ter uma ideia, ok? Bom proveito.